mais de 40 anos, surgiu uma doença que infectou e matou milhões de pessoas. A contaminação por HIV se tornou uma crise global, que até hoje ainda é combatida. Em 2022, uma pessoa morreu a cada minuto em decorrência da AIDS. Acabar com essa epidemia até 2030 é um dos objetivos traçados pelas Nações Unidas. Um novo relatório mostra que há um caminho possível para alcançar essa meta. E a ciência avança rumo à cura. Fique com a gente em mais essa edição do Matéria de Cá. O objetivo da Organização das Nações Unidas para o Combate à AIDS é reduzir a epidemia em 90% até o final desta década. A cidade de Sydney, na Austrália, está chegando lá antes do prazo. Para atingir o objetivo de reduzir a epidemia até 2030, a Organização Mundial de Saúde tem 3 metas, chamadas 95, 95, 95. Fazer com que 95% das pessoas que têm HIV sejam identificadas em testes. Tratar 95% desses infectados com medicamentos antivirais e conseguir que 95% das pessoas em tratamento atinjam a carga viral imperceptível. O mais importante no sucesso de Sydney é o fato de que não há nada de novo em suas políticas, apenas cumpriram rigorosamente as melhores práticas de saúde pública, e uma delas é investir em prevenção. Entre as medidas recomendadas que a cidade de Sydney adotou com rigor está a distribuição ampla e gratuita dos medicamentos da chamada PrEP, a profilaxia pré-exposição. 90% das pessoas do público-alvo que poderão ter uma relação sexual insegura utilizam a PrEP. Com isso, a cidade reduziu as infecções em 88%. Essa redução foi resultado de um investimento de longo prazo em programas de prevenção do governo, coordenados por organizações comunitárias e em parceria com centros de pesquisa e clínicas. Basicamente, o que fizemos foi um alto número de testes de HIV, um alto número de uso de remédios para prevenção, o PrEP em homens gays, porque a epidemia ocorre mais neles, e um grande número de tratamentos. Algumas pessoas olham para Sydney e dizem que fica num país de renda alta. Como podemos fazer isso? No mundo, existem vários lugares que não têm uma renda alta e estão indo muito bem. Por exemplo, vários países na África subsaariana são financiados pelo Programa Americano de Prevenção e têm bastante acesso a remédios anti-HIV e bons sistemas de monitoramento. Se a epidemia for reduzida em 90% até 2030, a transmissão por HIV passa a ser um mal controlado, porque os contatos com pessoas com carga viral elevada serão tão raros que não caracterizarão mais epidemia. Vamos entender melhor o que é a profilaxia pré-exposição, a PrEP, um dos motivos que levou Sydney a se tornar modelo de prevenção do HIV. A PrEP combina 2 medicamentos antirretrovirais, tenofovir e entricitabina. O comprimido prepara o organismo para enfrentar um possível contato com o HIV e reduz as chances de contaminação. A profilaxia pré-exposição é indicada para pessoas em situação de vulnerabilidade para o vírus causador da AIDS. O medicamento está disponível de graça pelo SUS. O Ministério da Saúde quer aumentar em até 300% a adesão ao PrEP até 2027. Nós temos 80 mil pessoas em terapêutica com acesso à profilaxia pré-exposição. Ainda muito centrado em algumas populações, homens que fazem sexo com homens e de um maior grau de escolaridade. Então, a informação ela precisa ser melhor colocada para a população da PrEP. Nós temos aí populações, principalmente as populações das periferias das cidades, que precisam também ter acesso que nós já temos disponível o medicamento, né? O medicamento está disponível no Sistema Único de Saúde para profilaxia pré-exposição. O que nós precisamos é ter essa informação chegando às populações menos favorecidas, de menor grau de escolaridade, a população das periferias das cidades. Isso ainda é um problema, né? Em todo o país.
O relatório do Programa da ONU para a AIDS mostra que a epidemia pode acabar até 2030, desde que a estratégia de testagem e tratamentos seja cumprida pela maioria dos países. Em 2022, a doença tirou uma vida por minuto. 39 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV. Quase 30 milhões faziam terapia antirretroviral e 9 milhões não faziam, incluindo mais de 500 mil de crianças. Quase um quarto das novas infecções aconteceram em alguns países da Ásia e do Pacífico, onde tem aumentado de forma alarmante. É o que mostra o relatório O Caminho que Põe Fim à AIDS, das Nações Unidas. O documento revela ainda que os países que estão no caminho certo estão alcançando resultados significativos. É o caso de 5 países africanos: Botsuana, Eswatini, Ruanda, República Unida da Tanzânia e Zimbábue já atingiram as chamadas metas 95, 95, 95 do Programa da ONU. Dos outros 16 países que estão perto desses índices, 8 ficam na África subsaariana, região com 65% das pessoas que vivem com o vírus no mundo. Segundo a UNAIDS, o segredo do sucesso depende de 3 fatores: combate a desigualdades, capacitação de comunidades e organizações não governamentais e financiamento sustentável. Tanto que regiões que tiveram ajuda financeira, como o leste e o sul da África, conseguiram diminuir novas infecções em mais da metade desde 2010. Graças ao esforço para acabar com a AIDS entre crianças, 82% das mulheres grávidas e lactantes do mundo fizeram tratamento antirretroviral em 2022. Em 2010, foram 46%. Isso levou a uma redução de quase 60% de novas infecções entre crianças no mesmo período, o menor índice desde a década de 1980, quando a AIDS surgiu. Em 13 anos, o número de pessoas em tratamento antirretroviral no mundo aumentou quase 4 vezes. Apesar dos índices positivos, a ONU afirma que isso não quer dizer que o fim da AIDS será automático. Novas infecções continuam aumentando na Europa Oriental, na Ásia Central, no Oriente Médio e Norte da África, principalmente por causa da falta de serviços de prevenção para populações marginalizadas e de risco, e das barreiras criadas por leis punitivas e discriminação social. Para acabar com a pandemia até 2030, é preciso integrar sistemas de saúde, apoiar a luta pela igualdade de gênero e redes comunitárias. Para esta professora do Imperial College London, zerar a doença no mundo ainda é um grande desafio. Se a maioria das pessoas com HIV tem acesso gratuito a remédios e os tomam diariamente, elas se mantêm saudáveis até a velhice. Se esse serviço é interrompido por causa da crise climática ou de alguma guerra, por exemplo, e elas ficam sem medicamentos, o vírus pode voltar na maioria delas. E com ele, o risco de passar o HIV adiante. Esse é o desafio global. Acho que podemos chegar a 0. Ainda existem alguns obstáculos na implementação, mas temos ferramentas, desde que haja vontade política para fazer isso. E o Brasil? Como está caminhando para cumprir as metas da ONU? Por décadas, o país foi uma referência no combate à AIDS. No entanto, nos últimos anos, não só deixou de ser um exemplo mundial, como não anda muito bem em relação aos novos objetivos da UNAIDS. Das metas de 95, 95, 95 para reduzir a epidemia até 2030, estamos com 88% de identificação de pessoas que têm HIV, 83% de tratamento delas e 95% de carga viral suprimida entre as que se tratam. Segundo o Ministério da Saúde, de 2019 a 2022, o Brasil deixou de divulgar a necessidade dos testes, que são gratuitos, e dos tratamentos disponíveis. Com isso, atualmente 11 mil pessoas morrem por ano no país em decorrência da AIDS. Embora o número de casos tenha diminuído, parte dessa redução pode estar relacionada à subnotificação, principalmente em 2020 devido à pandemia de Covid-19. Cruciais para a não disseminação da doença, o PrEP, por exemplo, está disponível na rede pública, mas como não é anunciado, pouca gente sabe da oferta e de sua eficiência. 2 grupos etários preocupam. Um é o dos idosos. Os casos de HIV quadruplicaram na última década entre as pessoas com mais de 60 anos. A situação entre os jovens também piorou. Entre 2011 e 2021, mais de 52 mil pessoas de 15 a 24 anos com HIV evoluíram para a AIDS.
De acordo com o Ministério da Saúde, o maior obstáculo para o país atingir as metas ainda é a desigualdade. Ela impede que pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade tenham pleno acesso aos recursos de prevenção e tratamento que salvam vidas. Como a gente já tem colocado aqui, de estratégias intersetoriais, de informação para a população, de estratégias que deem conta que todas as pessoas, de diferentes graus de educação, diferentes graus de renda, possam ter acesso a todas as estratégias. Nós temos um caminho grande para percorrer, mas a gente acredita que até 2030, se todas essas estratégias somadas com uma grande articulação com estados e municípios, a gente possa atingir esse 95 também no nosso país. O NAIDS adotou uma estratégia inovadora para identificar e tratar crianças e adolescentes africanos que vivem com HIV. Contar com a ajuda de líderes de várias religiões e das comunidades locais. A cada hora, 11 crianças morrem de AIDS no mundo. Para ajudar no combate à doença na África, a ação de comunidades religiosas tem sido muito importante. É o que afirma Stuart Quinn, consultor de política internacional e defesa de crianças com HIV. Ele reuniu em um guia práticas promissoras realizadas por esses grupos para reduzir a transmissão do vírus e oferecer tratamento e ajuda psicossocial para crianças e adolescentes. Adotado pelo NAIDS, o documento traz 41 ações de identificação de menores que têm HIV. Segundo Jacek Taisko, conselheiro do programa, desde que essa estratégia foi implementada em Lusaka, capital da Zâmbia, em 2018, líderes religiosos ajudaram pelo menos 60 mil crianças e adolescentes a receber tratamento antirretroviral. Lideranças religiosas muçulmanas, pastores e padres montaram postos de saúde nos locais de culto. O guia também mostra como essas comunidades religiosas conseguiram combater o estigma e a discriminação, pressionar governos para que as metas fossem alcançadas e como criar uma cooperação que vai além do tratamento médico. Segundo o NAIDS, crianças que vivem com HIV são mais vulneráveis do que adultos. Embora representem 4% do total de infectados no mundo, 15% das mortes acontecem entre elas. Daqui a pouco, o terror causado pela AIDS nas décadas de 1980 e 1990. E ainda, artistas e intelectuais lutaram contra a doença. Não saia daí. Quando surgiu, nos anos 80, a AIDS causou muitas mortes, inicialmente entre homossexuais e bissexuais. Pouco conhecida, a doença era cercada por preconceito e desinformação. Identificada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1983, a nova doença infectava principalmente homossexuais e bissexuais. Por esse motivo, passou a ser chamada de peste gay, o que gerou uma onda de preconceito. Em 1982, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publicou um estudo, baseado em quase 600 casos, em que chamava a doença de AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, em português. A sigla derrubava a crença de que ela só atingia homossexuais e bissexuais, como mostra este anúncio australiano. No princípio, só os gays e os viciados em drogas injetadas morriam de AIDS. Mas agora sabemos que qualquer um pode ser devastado pela doença. Em 1983, quando o cientista francês Luc Montagnier isolou o vírus pela primeira vez, a doença já tinha chegado a 14 países, inclusive no Brasil. Quando pesquisadores descobriram que a contaminação pelo vírus HIV acontecia pelo contato sexual ou transfusão sanguínea, a camisinha se tornou a principal arma de prevenção. A dificuldade das autoridades de saúde era convencer a Igreja Católica que era contra o uso dela, e também várias gerações, principalmente as mais velhas, de que ela não servia apenas para impedir a gravidez. Foram décadas para avançar nos tratamentos da doença e derrubar preconceitos.
começo dessa epidemia global pelo HIV, a gente viu uma tragédia. A gente viu o final de um filme onde a gente era espectador da catástrofe. A gente não tinha medicamentos e, com isso, a gente via as pessoas morrendo com uma profunda diminuição da imunidade, das defesas do organismo, desenvolvendo infecções e cânceres. Isso daí proporcionou que a gente conseguisse, logo na sequência, fazer testes diagnósticos, que a gente conseguisse, de uma forma relativamente rápida, ter medicamentos para poder tratar essas pessoas. A camisinha protege, mas ela nunca fez nenhum movimento para fazer com que a epidemia ficasse menor. A única coisa que mudou de forma definitiva a epidemia foi PrEP. Foi dar remédio para as pessoas. Vamos lembrar alguns artistas e intelectuais que perdemos para a doença. Olá, Jet. O que você quer? Rock Hudson foi um dos primeiros galãs de Hollywood a morrer de complicações da doença. Foi um choque para fãs de todo mundo. Uma biografia recente revelou que ele enviou cartas pedindo aos amantes que fizessem testes de HIV. O primeiro galã nacional atingido pela AIDS foi o ator Lauro Corona. Sua morte em 1989 causou uma grande comoção no país. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, também foi levado pela doença. Como era hemofílico, contraiu o vírus em uma transfusão de sangue em 1986. O vocalista da banda Queen, Fred Mercury, soube que tinha AIDS em 1987. Mesmo debilitado, ele negava que estava doente, que só viria a assumir em 1991, mesmo ano em que morreu. Considerado um dos grandes letristas do rock nacional, Cazuza soube que tinha AIDS em 1987, após uma crise de pneumonia, mas só tornou pública a doença em 1989. Faleceu um ano depois. Outro roqueiro levado pela AIDS foi o cantor e compositor Renato Russo, da banda Legião Urbana. Ele morreu em 1996, aos 36 anos. Atualmente, muitas celebridades vivem com o vírus, mas não com a doença. É o caso do ex-jogador de basquete americano Magic Johnson. Em 1991, ele contou que tinha HIV e se aposentou do esporte aos 32 anos. Naquela época, muita gente ainda achava que heterossexuais não podiam se contaminar. Desde então, Johnson se tornou uma das principais vozes mundiais em defesa de mais conscientização sobre a AIDS. As pesquisas e o avanço da ciência fizeram a esperança renascer para as pessoas que vivem com HIV. Desde 1996, drogas usadas de forma combinada são capazes de manter a carga viral indetectável. A pessoa tem o vírus, mas numa quantidade tão pequena que a doença não se desenvolve. Dessa forma, a pessoa também não transmite o HIV, mesmo sem o uso de preservativos. Isso faz com que homens e mulheres que vivem com o vírus possam ter filhos saudáveis. E a ciência também avança para tratar crianças que possuem o vírus. Medicamentos não são bem tolerados por pacientes pediátricos. Uma pesquisa divulgada pela revista Lancet HIV mostra que isso pode estar mudando. Uma combinação de 3 medicações foi testada em 57 crianças em 5 países. Em 98% dos participantes, a quantidade de HIV no sangue continuou anulada. Hoje existem cerca de 2 milhões de crianças vivendo com HIV no mundo, mas apenas 52% estão sendo tratadas. Apesar de representarem apenas 4% da população com o vírus, 15% de todas as mortes relacionadas à AIDS acontecem em crianças. Daqui a pouco, uma mutação genética que pode ajudar no combate ao HIV. E ainda, a cura da AIDS cada vez mais perto. A gente volta já. Na incessante jornada para combater o HIV,
Um estudo mostra que pessoas com raízes africanas podem ter maior resistência ao vírus. O estudo publicado na revista Nature revelou que pessoas com ascendência africana podem apresentar uma variação genética no gene CHD1L, o que leva a uma maior resistência ao vírus HIV. Embora a maior parte dos casos de infecção esteja concentrada no continente africano, pesquisas anteriores tinham foco em pessoas brancas para entender a imunidade do vírus. Essa análise inovadora destacou uma mutação presente em cerca de 4 a 13% da população africana. O estudo analisou quase 4.000 pessoas que vivem com o tipo mais comum de HIV, o 1. Indicou que essa mudança no gene impede a replicação do vírus e mantém os níveis de carga viral baixos. Um dos autores do estudo, o professor Manjinder Sandhu, da Universidade de Cambridge, acredita que essa mutação pode ajudar no combate ao HIV. Ele diz que ainda temos um longo caminho a percorrer na luta contra o vírus. Não desenvolvemos uma vacina para prevenir a infecção e não encontramos uma cura até o momento. Então, entender como essa variação genética controla a replicação do HIV pode nos ajudar. Cientistas estão otimistas e acreditam que o mundo está cada vez mais perto da cura do HIV. Já foram 6 casos anunciados de remissão de HIV no mundo, todos usando transplante de medula. Nos 5 primeiros, os pacientes com o vírus também tinham leucemia, uma forma de câncer no sangue, e se beneficiaram de um transplante de células-tronco de doadores com uma rara mutação de um gene que impede a entrada do HIV nas células. Mas o 6º caso, anunciado este ano, tem chamado ainda mais a atenção da ciência. O homem, que ficou conhecido como paciente de Genebra, também teve leucemia, mas recebeu uma medula óssea que não tinha essa mutação conhecida por bloquear a entrada do vírus. Ele foi diagnosticado em 1990 com HIV e iniciou o tratamento com antirretrovirais, que deixou a carga viral indetectável a partir de 2005. Precisou deixar de tomar os medicamentos em 2018 para tratar a leucemia e recebeu o transplante. Hoje já são mais de 20 meses sem fazer o uso de antirretrovirais e o HIV continua indetectável. Para os cientistas, esse caso aponta para novos caminhos de pesquisa, como o papel potencial desempenhado pelos tratamentos imunossupressores. Em alguns lugares a gente já tem injeções intramusculares que você pode tomar a cada 2 meses. E logo a gente vai ter injeções subcutâneas que a gente testa, que podem ser usadas a cada 6 meses. E cada vez que a gente desenvolve um medicamento novo, o objetivo não é que ele seja só eficaz, porque os medicamentos que a gente tem hoje em dia já são muito eficazes. Eles têm que ser mais amistosos, dando menos efeito colateral, tendo menos toxicidade, e fazendo com que a vida da pessoa que usa esses medicamentos de forma continuada e crônica não seja muito difícil. O futuro da pandemia pelo HIV é muito promissor, porque a gente está avançando muito no desenvolvimento de estratégias para prevenir a transmissão do HIV e estratégias para tratar as pessoas. Acabar com a AIDS é uma decisão política e financeira. Isso significa respeitar a ciência, enfrentar as desigualdades, fortalecer comunidades e organizações da sociedade civil, garantir financiamento para tratamentos e pesquisas, além de combater o preconceito. Para a ONU, o fim da doença oferece a chance de deixar um legado poderoso para os atuais líderes. As futuras gerações poderão lembrar dessas pessoas como aquelas que foram capazes de pôr um fim na pandemia mais letal do mundo. A oportunidade está aí. Ela depende de ação. Obrigada pela companhia. Até a próxima.